Hoje nós vamos ver um anime que se chama Nagatoro-san, uma menina que aparece literalmente do nada na vida do cara e digamos que começa a botar fogo em tudo porque a menina perturba o cara demais. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O anime de hoje começa em uma escola em um dia qualquer, não acontecendo literalmente nada de especial. Tinha um garoto que se chama Naoto indo até uma biblioteca. E quando ele foi abrir a porta, ele escutou algumas meninas conversando bem alto lá dentro e ficou espantado porque geralmente não ia ninguém para aquele lugar, já que é um lugar para fazer silêncio, ficar quieto, tranquilo estudando. Mas ele entra mesmo assim, e as garotas pararam de conversar e só ficam olhando para ele. Mas ele com vergonha foi andando até o seu lugar, se sentou e ficou tranquilo. As meninas não paravam de conversar alto o tempo todo, dava pra ouvir elas de todos os lugares. E ele mostrou um certo desprezo por essas meninas, porque elas eram totalmente avulsas e não se importavam com as pessoas. E ele começou a fazer o seu dever para poder ir embora logo desse lugar. E agora uma das meninas se levanta para pegar um livro que estava em uma prateleira atrás dele. E quando ela chegou perto, ele ficou envergonhado com isso e acabou derrubando todas as suas coisas no chão. A menina viu aquilo e decidiu ajudar ele a pegar as suas coisas. Só que ela viu uns desenhos que ele fazia e chamou as amigas dela para poder zoar o coitado. Ele ficou envergonhado de novo com isso, sem poder fazer nada. E uma garota de cabelo preto apareceu ali e começou a juntar as folhas dele, enquanto dava uma olhada também. Então depois disso, elas foram embora, mas a de cabelo preto, que se chama Nagatoro, ficou ali e ficou olhando pra ele. O coitado não sabia o que fazer e ela ficou conversando sem parar, chamando ele de senpai e lendo os mangás que ele tinha feito em voz alta. E ela diz que pelo que ela estava vendo, ele era o cavaleiro da história. Ela mostra alguns pontos da história que mostra ele conversando com uma mulher que diz não ter mais tanto aquele lado feminino. E aqui, a Nagatoro dá um pouco de risada e começa a interpretar o papel dessa personagem, do lado dele, esperando que ele faça o mesmo papel, só que do cavaleiro. Ela faz alguns golpes e só fica esperando ele se aproximar. Mas o Naoto não sabe o que fazer, e quando ele tenta chegar perto dela, já era tarde demais, porque ela falou que ele não teria de fato coragem para entrar no personagem. Ela dá risada, falando que tinha razão, e para ajudar ainda mais, chamou ele de virgão. E ele continua com um cara de quem não sabe o que fazer, e ela fica fazendo bullying com ele, e chega até a ser engraçado essa situação, porque é apenas uma menininha zoando o maluco, e ele tá lá, quase chorando. Então ele de fato chora, e ela só colocou um paninho para secar as lágrimas dele e foi embora pedindo desculpas por isso, já que era apenas uma brincadeira. Ele fica resmungando, falando que ela fez ele chorar, e ele fica praticamente se torturando por conta disso, e ele nem conseguiu dormir pensando na voz dela o tempo todo zoando ele. Então no outro dia na escola, ela apareceu de novo chamando ele de senpai e ele aproveitou para devolver o lenço dela, falando que ele lavou. E ela disse que era um presente, que era para ele ficar com ele, mas ele não ligou e entrou para a sala de artes. Quando ele tava lá dentro, ele só escutou um barulho de porta batendo e ela tava ali com uma cara de malvadona, só olhando para ele com cara de quem ia fazer arte. Ela também perguntou se eles estavam sozinhos ali. E para atormentar o coitado ainda mais, ela falou que iria ser a modelo dele, mas ele disse que não precisava, e ela disse que iria apimentar mais as coisas e começou a abrir a sua blusa, e ele ficou todo envergonhado com aquilo e não sabia o que fazer, então ele acabou caindo no chão e ela deu risada com essa situação, então ele falou que iria desenhar ela, só que com roupa, e depois de um tempo, ele não estava conseguindo desenhar ela porque ele estava com vergonha. A Nagatoro resolveu falar que iria dar uma recompensa se ele desenhasse ela direito. E ele de fato conseguiu a partir desse momento. Mas, quando ela foi olhar o desenho, ela deu risada, falando que ele não quis desenhar as pernas dela de verdade, que ele estava com vergonha de desenhar as coxas dela. E na hora da recompensa, ela zoou ele ainda mais, falando que ele achou que ela iria dar um beijo nele. Mas ela só deu um peteleco no nariz dele e pronto. Ela deu muita risada com isso, e o Naoto fica sem saber onde enfiar a cara. E aqui ele chorou mais uma vez porque ela pressionou ele de novo. Então indo embora, ela não parava de gritar na orelha dele senpai e dava pra ver que o cara já tava quase explodindo. Ela pulou na frente dele e pediu pra ele sair com ela em um encontro. E ele ficou sem reação de novo, mas ela disse que tava apenas zoando e fica dando risada. E quando ele vai um pouquinho na frente dela,
ela empurrou ele e ele acabou caindo em um córrego que tinha logo à frente. Ela ficou impressionada como ele era leve, mas ele só saiu dali e estava indo embora. Ela olha pra ele e pergunta se ele não fica bravo nunca, mas ele se lembra de que ele estava acostumado com isso, porque ele sempre sofreu bullying, então era de fato normal pra ele. E ela fica falando que ele estava apaixonado por ela, mas dava pra ver que era zoeira de novo. E aqui ele falou que ela estava irritando ele demais, mas que não era muito ruim conversar com uma menina igual a ela, porque ele já passou por coisas piores. E ele criou coragem e perguntou qual era o nome dela. E ela diz Nagatoro. Ela fala que é um prazer conhecer ele. E o primeiro episódio é finalizado com isso. O que vocês acharam do primeiro episódio de Nagatoro? Ele tem uma nota 7.44 no MyAnimeList e tem vários momentos engraçados, sem contar as partes que a Nagatoro fica perturbando o Naoto. Isso é bem engraçado, porque ele é muito medroso, às vezes dá até raiva. Ele nunca sabe onde enfiar a cara. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima!